O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Já que muitos empreenderam narrar os fatos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro de tudo o que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo, e a sua fama propagou-se por toda a região, ensinando nas sinagogas, e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo seu costume, entrou na sinagoga em um sábado, levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a propagar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, e a restituir a liberdade aos oprimidos, e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Dizíamos no início desta nossa celebração que hoje é não apenas o terceiro domingo do tempo comum, mas também o domingo da Palavra de Deus. E pensarmos que Deus se serve da Palavra, um Deus que se comunica conosco, com a humanidade, um Deus que bem sabemos, e o Natal é isso mesmo, é um Deus que se faz Palavra, onde a Palavra ganha carne, habita no meio de nós, em que a comunhão, a comunicação plena, se quisermos, acontece nele, em Jesus. E é por isso também que nós podemos olhar para a palavra como alimento, como força e auxílio no nosso caminho, na nossa vida. Mas neste domingo também podemos pensar, e pode ser uma oportunidade, para celebrarmos as palavras que trocamos entre nós, as palavras humanas, as palavras que nos ajudam a construir a história, construir a nossa vida de todos os dias, que nos ajudam a viver, a celebrar os dias que passam. As palavras que comunicam graça, que comunicam esperança, que têm a densidade e a intensidade, se quisermos, do amor, e que revelam essa força e essa presença de Deus. E é muito bonito pensarmos que as palavras nos constroem, mas também podemos aceitar e perceber que às vezes as palavras nos destroem. As que ouvimos, até as palavras que às vezes dizemos. E por isso significa que a nossa história é feita de palavras. Damos graças quando somos alvo de palavras que nos constroem e que nos fazem seguir o caminho, uma presença amiga, um elogio sincero, a capacidade que temos de fazer acontecer a vida nessa intensidade e nessa densidade. Mas também reconhecemos que às vezes somos autores de palavras que destroem, que não constroem, que magoam, que são injustas, que, enfim, que não fazem acontecer a história. A primeira leitura e o Evangelho fala-nos de duas pessoas que vão ler a palavra de Deus, Esdras e Jesus. Duas pessoas que têm contacto com essa palavra, que leem a palavra, que explicam a palavra, que celebram a palavra. E a primeira nota para nós é: e nós?
nós lemos a palavra de Deus, isto é, nós estamos habituados a pegar na Bíblia e ler a palavra de Deus. Na nossa decoração de hoje é exatamente isso que nos acontece também, ter um bocadinho dessa palavra de Deus, que não é apenas decoração no sentido decorativo, mas gostávamos que fosse do coração, de coração, trazer no coração da nossa vida também essa palavra que nos alimenta. E, portanto, que lugar, que tempo é que a palavra de Deus tem na nossa vida. Não é fácil, eu bem sei, guardar tempo, ter tempo para rezar, ter tempo para ler a palavra, mas certamente percebemos o quanto perdemos por não contactar com a palavra. E já agora, se quiserem uma nota de rodapé, se quiserem começar a ler a Bíblia por algum lado, eu já disse aqui uma vez, mas aconselho os especialistas a começar pela primeira carta de São João. E dizem ainda algumas propostas que é o segundo livro a ler é a primeira carta de São João. Ou seja, ler 2 vezes a primeira carta de São João e depois escolher talvez o Evangelho de Lucas ou o Evangelho de João e seguir ali para já no Novo Testamento. Então fica também esse desafio, se alguém quiser. Quem não tem tempo nenhum para ler a primeira de São João e a primeira de Tiago, são coisas muito curtinhas e acho que fica aqui sempre um bom desafio. Uma mais literária e outra mais prática, se quisermos, enfim, exagerando e simplificando. Mas pegando aqui no texto do Evangelho de hoje, que é um texto muito bonito, há assim 3 ideias que eu gostava de sublinhar deste texto de Lucas. Nós sabemos que este terceiro ano, o ano C, é um ano em que vamos ler muitas vezes e acompanhar muitas vezes este evangelista, Lucas. Sabemos que seria um médico, seria alguém que não foi uma testemunha ocular dos acontecimentos, mas que contactou com os primeiros discípulos e, portanto, vai escrevendo e vai organizando a informação que vai escutando daqueles que conviveram com Jesus. E muitos deles estavam a perceber que eles iam falecer, não é? Os que tinham feito a experiência de Jesus, e, portanto, eles sentem a necessidade de escrever, deixar escrito, sobretudo para aqueles que querem ser batizados, porque se querem ser batizados, depois é preciso falar de Jesus e, portanto, não podem estar sempre na tradição oral, é preciso que também haja esta tradição escrita, e por isso os evangelhos os evangelistas vão escrevendo essa boa nova, esse evangelho que é Jesus. Então eu tenho 3 ideias que gostava de sublinhar deste texto de hoje. E o primeiro é a quem escreve Lucas este texto. Lucas, como sabem, escreveu um livro, Os Atos de Jesus, e a segunda parte, Os Atos dos Apóstolos, muito bem, isso mesmo. Então era só um livro, mas depois, passado ali um século, começou-se a juntar os evangelhos, os evangelistas todos, e portanto os Atos dos Apóstolos ficou separado desta parte e ficou logo a seguir às 4 versões do Evangelho que temos. Então, mas é um só livro. E Lucas insiste, quer no início dos Atos de Jesus, que nós chamamos Evangelho, quer no início dos Atos dos Apóstolos, sempre neste nome. Para ti, Teófilo. A ti escrevo, ó Teófilo, este texto, sintetizando, a ti, Teófilo. Teófile, que é o que temos no texto original, significa amigo de Deus. Filos, amigo, amor, teos, Deus. Portanto, o Teófilo é alguém que é amigo de Deus. E a pergunta é, mas quem é este Teófilo? É uma personagem concreta? Sim, é uma hipótese. É uma pessoa concreta a quem Lucas escreve. Podia ser uma pessoa que estava para batizar, podia ser alguém a quem ele, de facto, escreve. Também podia não ser uma pessoa concreta e podia ser a comunidade, os amigos de Deus, que eram aqui, de algum modo, personificados neste Teófilos, nestes amigos de Deus. Bem, também, em bom rigor, pode ser cada um de nós, que este texto esteja a ser escrito a cada um de nós, porque também quero acreditar que nos entendemos como amigos de Deus. Então, de algum modo, era bom termos no nosso nome, enquanto cristãos, este Teófilos, este desejo de sermos amigos de Deus. Então é para nós que este texto também é escrito, este texto de Lucas, todo o Evangelho, todos os Atos dos Apóstolos. A segunda ideia que eu gostava de sublinhar tem a ver com a atitude de Jesus. Ele vai à sua terra, é conhecido,
É sábado, ele é judeu, nasceu judeu e morreu judeu. A minha mãe também dizia que eu era judeu, mas acho que era por outro motivo que eu agora não quero aqui recordar propriamente. Não sei se era pela parte espiritual, talvez pudesse ser também. E então, ele nasceu de facto judeu e morreu judeu e tinha que cumprir aquilo que os judeus tinham que cumprir como crentes. Ao sábado, o Shabat, era dia de ir à sinagoga, ou ao templo. Então, Jesus, na sua terra, vai à sinagoga e é preciso ler uma leitura. E Jesus ofereceu-se. Isto é bonito. Levantou-se para ler a leitura. E eu acho que nesta atitude, do levantar-se, que é uma palavra que tem muito a ver no seu original com a palavra da ressurreição, de todos os textos que nós encontramos depois para a ressurreição, e diz aneste, e isto tem a ver com esta dimensão de nos levantarmos. Uma atitude de dar, de entrega, de darmos um pouco de nós. Às vezes temos medo de nos oferecermos, achamos que não temos capacidades, ou os outros façam, mas esta capacidade de nos oferecermos, se calhar também entre nós na comunidade, se alguém gosta de ler e que normalmente não costuma ser convidado para ler, por que não falar connosco e dizer, olha, eu, próximo domingo, gostava de ler uma leitura. Pronto. E eu acho que isso também é uma atitude de oferta, de se oferecer, de se disponibilizar. Pode não ser ler, pode ser cantar. Tem a cantar tão bem como a Catarina. Só a partir daqui é que já aceitamos inscrições. Catarina e os outros. Olha, o Xuxa já está, o Bruno já está com inveja. Precisamos de baixo, é verdade ou não? Portanto, o Bruno aceita mais colegas ali. Bem, já agora tenho que dizer que a Catarina já são duas, só falta a Rita, por isso também tem que cantar bem como a Rita. Tocar bem como ao Pedro não vale a pena. Podem, para já, não se tentem inscrever neste concurso. Então, e a ideia é que nós nos podemos oferecer, nós podemos dar o melhor de nós, um pouco disso aos outros. Podemos ter a capacidade de tornar generoso o dom que recebemos, a capacidade de ler, a capacidade de falar, a capacidade de cantar, a capacidade de acolher. Então, todos nós temos dons. E a questão é, onde, como? Porque é que não me ofereço só a alegria de me oferecer? Pronto, então esse é o segundo tópico que eu gostava de sublinhar, esta ideia de serviço, esta ideia de coragem, de agir com o coração, de viver com essa alegria. E depois, o terceiro momento, a terceira parte que eu gostava de sublinhar, para mim é das mais importantes do texto de hoje. Porquê? Jesus levantou-se para ler uma passagem de um profeta. Lembra-se qual era o profeta? Isaías. É o terceiro Isaías, segundo os exegetas. Agora tem que ter cuidado, temos aqui uma pessoa que percebe de exegese bíblica, já tem que ter mais alguma atenção. Padre Pedro Paulo, quando eu me enganar, não diga nada, se faz favor. Estou a brincar, pode dizer. E então, ele é o terceiro, é considerado o terceiro Isaías, estamos no capítulo 61, e Jesus levanta-se e lê o texto. Lê o texto que nós ouvimos, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Não é? E o que é que acontece? Sentou-se. E quando se sentou, aconteceu uma coisa muito impressionante. Jesus não parou no ponto final. Jesus parou numa vírgula. Ou seja, Jesus não leu o segundo versículo todo. É o primeiro e o segundo versículo de Isaías, 61, do capítulo 61, e Jesus só leu a primeira parte do segundo versículo. Se fosse um aluno, estava a chumbar, não é? Tínhamos aqui ter parado e sentar-se exatamente onde era uma vírgula e não um ponto final, mas Jesus decide não ler o texto todo. Hoje nós não temos essa parte no Evangelho, mas as pessoas que estavam ali ficaram chocadas, escandalizadas com ele. Ele lê o texto, deixa uma parte do texto para ler, já vamos ver qual, e sentou-se. Enrolou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. E estavam os olhos todos fixos em Jesus, e ele ainda por cima, como se não bastasse isso, hoje cumpriu-se esta parte do Evangelho. Então, qual era a parte que faltava ler? O texto que ele leu terminava a dizer, ia proclamar o ano da graça do Senhor, vírgula, e ele esqueceu-se de ler esta parte. O dia da vingança da parte de Deus. Então, Jesus ficou no ano da graça e esqueceu-se de ler o dia da vingança. Não se esqueceu de ler.
Jesus não se esqueceu de ler, porque ele quer explicar também aos judeus que a vingança não é de Deus. Não é a identidade profunda de Deus. O que é de Deus é a graça, não a vingança. E então, esta provocação, quando nós citamos um autor, quem tem trabalhos académicos em mãos, o que é que fazemos? Escolhemos a parte que nos interessa do autor. Citamos bem, citamos ipsis verbis, somos o mais corretos possíveis, mas se há uma parte do autor que não me interessa tanto, ou então, para contrapor, interessa-me, mas para dizer que discordamos totalmente, mas normalmente citamos a parte que nos interessa, que reforça o sentido que queremos dar ao nosso texto. Sem a desvirtuar, espero eu, o autor, o pensamento do autor. Mas há ali uma frase que atrapalha um bocado e nós não citamos essa parte. Então aqui Jesus percebe que, apesar de ser um ano de graça, comparando com um dia de vingança, Deus nem um dia de vingança tem em relação a nós. Então esse pormenor faz toda a diferença, porque ele sabe e quer dizer aos seus que Deus é graça e não vingança. Deus é presença amorosa e não vingança. E é isso que nós hoje queremos sobrar. E perguntarmos a nós mesmos se nós gostávamos de parar na graça ou na vingança. Imaginem que estamos aqui no Metrobus, que já funciona perfeitamente na nossa cidade. Ainda não, mas está quase. Mas imaginem que há a estação da graça e a estação da vingança. E nós temos decidido se paramos na estação antes, estação da graça, até me soa bem, uma estação da graça, e não saímos na estação seguinte. Às vezes dá vontade de sair na estação seguinte, é verdade. Há coisas que nos fazem e há coisas que nos dizem e há pessoas que dá vontade de não dar apenas um abraço. Então, é essa parte difícil. Perceber pelo menos que não é um mandato de Deus, não é? Quando nós formos vingativos, dizer foi o Senhor que mandou, isto é em consonância com a palavra de Deus. Não, não é. Jesus deixa claramente a indicação de que não é esse o caminho. Então, é-nos pedido permanentemente parar uma estação antes, na estação da graça. E isto parar na estação da graça significa, ainda para mais que é um ano, estamos até este ano a celebrar o ano jubilar do Esperança, é parar num ano de graça e pedir que a graça não seja apenas exterior, mas seja interior, que não seja só com os outros, mas seja também trabalhada por nós. E isso pertence-nos a nós. Então, sobrar essa graça, vivemos da graça, não da vingança. E gostava que esta graça também fosse trazida para as palavras. Não sei se têm tido essa noção, e agora é uma nota final de rodapé, e é um queixume, vou-me queixar publicamente. Tenho a sensação que nós estamos a perder competências relacionais. E eu explico o que é que eu quero dizer. Quando alguém diz que não concorda com o outro, ele já pensa que nós estamos a atacá-los. Não, calma, eu às vezes até me dá vontade de explicar. Eu vou-te explicar o que é atacar. Isto é só conversar ainda. Atacar é uma coisa a sério. Porque dizemos uma palavra, estamos todos muito impacientes. Se calhar eu também. Estamos muito impacientes, não conseguimos lidar com a diferença, estamos a ficar com dificuldades em crescer na diversidade, em crescer no confronto que nos faz dar passos, não podemos contrariar, não podemos dizer uma palavra que não seja aquela que toda a gente está à espera. Tudo tem que ser uma psicologia positiva para que ninguém fique traumatizado. Bom, e a verdade é que estamos a perder também capacidade de crescimento, de metermos nós próprios, em nós mesmos, o dedo nas feridas para pensarmos assim, calma, não é o caminho certo, não é por aqui, esta não é a atitude certa. Precisamos, acho eu, de nos ajudar um bocadinho nisso. Dividimos também por isso que essas palavras não sejam de vingança, mas sejam palavras de graça, de construção, mesmo quando às vezes nos tocam e nos fazem pensar, às vezes até sofrer, mas para darmos passos adiante. Bom, e eu gostava que hoje nós pudéssemos dizer como Isaías, e eu diria principalmente como Jesus, porque Isaías disse mais do que o que Jesus disse, mas gostava que hoje nós pudéssemos dizer também estas palavras como Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor.